Graças ao nosso bom Deus, estamos mais uma vez aqui para realizarmos um culto ao Senhor nosso Deus e transmitirmos para que chegue ao seu coração a reflexão na palavra de Deus, a oportunidade para cantar louvores e também para orar. Quando Paulo escreveu aos Filipenses a sua carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: para que vos torneis puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, entre os quais resplandeceis como astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Eu adoto como alvo neste culto que você também alcance esse mesmo propósito. Viva de modo que agrade ao Senhor. Viva de modo que seja diferente daquilo que o mundo corrompido faz. Que este culto seja uma apresentação sua a Deus de louvor, de gratidão e de propósito, para que Deus também fale ao seu coração e o ajude na transformação, na mudança que é necessária. Que Ele mesmo nos abençoe. Fique conosco nos próximos minutos e estaremos juntos cultuando ao Senhor. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos acrescenta. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas. Obrigada também, ó Deus, pelo livramento que o Senhor tem nos dado diante dessa pandemia. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, misericórdia do país, do mundo, Senhor. Nós carecemos de Ti. Obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito. Te pedimos também pela Tua igreja, cada família que ali representa, cada membro, que o Senhor esteja dirigindo, que o Senhor esteja abençoando a cada vida. Te pedimos também que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa oração e que o Senhor venha atendê-la de acordo com o seu querer, de acordo com os seus propósitos. Aumente, ó Deus, a nossa fé em Ti, fortaleça-nos mais e mais na Tua presença, Senhor. Dirige, ó Deus, as nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bens, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso e em que me empenho. Tua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. De ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bens, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso e em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem
Seguir a Cristo, oh quanto anelo. Ser cristão, para mim, é reconhecer que é servo. É querer imitar a Jesus Cristo. É ser obediente, fiel, produzir frutos e construir bons relacionamentos entre os irmãos, os amigos, os parentes e os vizinhos. É aprender na palavra todos os dias. Falar diariamente com Deus em oração. É aceitar, respeitar e viver a vontade de Deus na sua vida, deixando que o Espírito Santo a domine. Na minha vida, tenho buscado isto a cada dia, porque isso me faz andar com Deus, ser dependente dele, me faz sentir amor para com as outras pessoas, me faz transformar em ser bênçãos nas vidas de outras pessoas. Devemos sim, como cristãos, confiar mais no poder de Deus e menos em nós mesmos. E tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Te
Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra onde mais eu posso ir? É preciso admitir. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra onde mais eu posso ir? É preciso admitir. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio pra um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar pra ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. E quantas vezes eu te busco e não é de todo o coração, e mesmo assim ainda me pergunto por que não responde a minha oração.
insisto tanto em buscar o que só vou achar em ti, em qualquer outra coisa. Mas eu vim agora me humilhar. Preciso tanto de mudança. Oh, entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar pra ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio pra um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar pra ser só teu. Eu sei que não há ninguém capaz de fazer isso por mim. Meus amados, estamos vivendo num período de isolamento. E a pergunta é, como é que você vivia antes desse isolamento? Como é que pretende viver quando esse isolamento social passar? Como é que você está vivendo agora dentro da sua casa? Não há unanimidade a respeito da eficácia do isolamento em relação a frear a disseminação do vírus Covid-19. Mas é o que as autoridades estão determinando e eu o aconselho a obedecer até que seja encontrada uma solução definitiva. E eu pergunto ainda, quantos dias você está em confinamento? Mesmo que você esteja dizendo por cerca de 2 meses, é muito provável que durante esse período você já tenha saído para ir à farmácia, para ir ao mercado, para ir ao banco, ou pelo menos já colocou os pés na rua para dar um alô para o seu vizinho. Você já pensou em alguém ser colocado em isolamento durante cerca de 1 ano, na maior parte desse tempo sem mesmo abrir a janela? É o que nós vamos ler a respeito de Noé. É muito provável que, segundo o que está registrado em Gênesis 7 e 8, o período total de confinamento de Noé e sua família na arca tenha durado cerca de 370 dias. A chuva durou 40 dias. Durante cerca de 5 meses, eles ficaram à deriva e foram parar no Monte Ararat. 74 dias depois, apareceram os cumes dos montes. Mais 40 dias se passaram para que Noé abrisse uma janela na arca. Depois, mais 50 dias para remover a cobertura da arca e mais 56 dias para sair da arca. Quanto tempo? Vários meses sem mesmo abrir uma janela. Ainda teve que suportar o mau cheiro e o trabalho árduo do cuidado com os animais. E não há na Bíblia nenhum registro de reclamação desse isolamento. Pelo contrário, pela fé, Noé se sentia abençoado e abençoador por estar vivendo aquela experiência. O meu desejo é que, pelo menos o mau cheiro que tinha naquela arca, não seja encontrado em nossas casas. E eu não estou falando de mau cheiro de animais. Estou falando do mau cheiro de relacionamentos. Os princípios encontrados na história da vida de Noé, e especialmente no texto que vamos ler nesta ocasião, eu desejo que sejam vivenciados em nossa vida, independentemente de um isolamento. Com isolamento ou sem,
quero destacar nesse exemplo bíblico como devemos viver. Parece que Noé, antes, durante e depois do isolamento, vivia desta forma que encontramos aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículos 6 e 7. Se você e eu precisamos crescer, que cresçamos olhando esse exemplo e vivendo de modo que agrademos a Deus. Diz assim o texto sagrado, Hebreus capítulo de número 11, versículos 6 e 7. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a sua salvação e salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Independentemente de um isolamento, ou seja, durante toda a nossa vida, nós devemos colocar em prática o que Noé fez: temer a Deus. Por isso eu lhe sugiro, amado ouvinte, tema a Deus. Noé, divinamente avisado, temeu, como diz o versículo de número 7. Havia um vírus terrível em toda a sociedade nos dias de Noé, que poderia ser curado se eles quisessem, mas apesar do aviso de Deus, apesar do convite de Deus, eles não queriam. E esse vírus era o pecado. E Deus viu em Noé algo diferente. E Deus queria salvar a toda aquela geração, mas só salvou a Noé e a sua família. Diz o versículo 7, capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, que Noé era um homem justo, um homem íntegro diante de Deus. Era um homem obediente, como está em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé conforme a tudo quanto o Senhor lhe mandou. Assim o fez. Como precisamos do temor ao Senhor? Aliás, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você não sabe o que vai nos acontecer? Tema a Deus. Você precisa de sabedoria para ajudar a sua família? Tema ao Senhor. Você gostaria que o nosso país caminhasse por caminhos em direção à solução de problemas? Tema você ao Senhor. Antes desse período, dentro da arca, Noé passou cerca de 100 anos ao redor da arca, construindo, pregando, convidando, recebendo insultos da população. Mas Noé ouvira de Deus uma ordem e manteve-se firme no propósito de obedecer. Ouvimos nesse tempo muitas discussões das autoridades, dos empresários, dos cientistas, dos chefes de família, dos carentes. Falta ciência, falta bom senso, falta emprego, falta recursos, falta clareza. E cada um tem um pouco de razão nessa discussão que está ao nosso redor, porque nenhum de nós temos as respostas suficientes. Mas, meus amados, deveríamos promover um grande debate em virtude do nosso maior problema. Falta em nossa sociedade temor a Deus. Falta no mundo o que se encontrava naquele que foi o único capaz de preservar a raça humana. Sobreviveu Noé e sua família porque temia ao Senhor. Antes, Noé não tinha arca alguma, não tinha apoio governamental para construí-la, não se exigiu dele formação e experiência em construção e em navegação em mares turbulentos. Mas o que se procurou nele
é o mesmo que se procura nas autoridades do nosso país e do mundo, é o mesmo que deve ser encontrado na sua vida e na minha: temor a Deus. Se a arca da salvação exige temor ao Senhor, quem se salvaria hoje? O confinamento na arca era uma demonstração de Noé de que para ele a coisa que mais valia a pena era ouvir a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, servir a Deus, reconhecer a soberania de Deus, glorificar a Deus na sua vida. E ele demonstrou isso por décadas na sua vida, durante a construção, durante o convívio dentro da arca e depois que saiu de lá. Tema o Senhor. Independentemente do isolamento, ou seja, durante todo o tempo que Deus lhe permitir na sua vida, agrade a Deus. O texto diz, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus decidiu acabar com a raça humana, porque enviou não apenas um vírus para destruir, mas enviou um dilúvio. Vejamos lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, qual foi o motivo? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Meu amado ouvinte, você consegue detectar alguma diferença entre aquela humanidade e a humanidade de hoje? Jesus disse na parte do sermão profético que está registrado em Mateus capítulo 24, que nos dias de Noé, as pessoas viviam normalmente só pensando em comer, beber, casar e dar-se em casamento, ou seja, só cuidavam das coisas concernentes à sua vida rápida, curta e passageira aqui na terra. Mas em Gênesis nós temos um homem diferente, temente a Deus, que na linguagem do autor aos Hebreus, agradava a Deus por causa da sua fé. Lameque, que foi o pai de Noé, tinha cerca de 113 anos quando o personagem Enoque, conhecido na Bíblia, fora trasladado, porque andava na presença do Senhor. Certamente, Lameque ensinou a Noé, que era neto de Matusalém e era bisneto de Enoque, que valia a pena andar com Deus, valia a pena agradar a Deus. Se este é a cronologia daquela história, os contemporâneos de Noé, muitos deles haviam conhecido também a Enoque e podiam ter visto o que deveriam fazer a pessoa que queria andar com Deus, que queria agradar com Deus, queria agradar a Deus. Noé agradou a Deus por ter fé. Deus usou Noé para cumprir o seu plano de salvação para toda a humanidade. E aí vem uma pergunta: Noé construiu a arca porque agradava a Deus ou agradava a Deus porque construiu a arca? Ele tinha fé mesmo antes da obra, mesmo antes de construir a arca, ele já agradava a Deus. Há muita gente que gostaria de fazer coisas grandes para Deus. Quem me dera se eu pudesse construir uma arca, talvez alguns estivessem dizendo. Mas o que Deus está esperando é que antes de tudo você tenha fé, você agrade a Ele. Para agradar, Noé recebera o aviso divino, o mesmo que você e eu estamos recebendo e precisamos colocar em prática para agradar ao Senhor. Como estamos agradando a Deus? Ou nós estamos, como os contemporâneos de Noé, preocupados em comer, beber, casar e dar-se em casamento, ou seja, preocupado apenas com as coisas temporárias. Dentro daquela arca, Noé, sem internet, sem telefone, sem televisão para saber o que estava acontecendo lá fora,
Noé só podia conversar com Deus. Todas as informações sobre a humanidade estavam guardadas dentro daquela arca. Como Noé deve ter conversado com os seus filhos sobre tudo o que ele sabia, sobre tudo o que havia ouvido dos seus ancestrais. E isso fez com que as informações chegassem até Moisés, que foi quem registrou posteriormente. Levando ao pé da letra a genealogia de Gênesis, Adão vivia ainda no tempo de Lameque, o pai de Noé. E Noé vivia ainda no tempo de Abraão, o pai da fé. Como não haviam sido escritas ainda, esses homens passaram para as suas gerações as informações que Deus queria registrar como a história sagrada. Noé recebeu avisos dos seus pais, conversou diretamente com Deus, mobilizou os seus filhos em direção à obediência. Como devem ter sido trabalhosos aqueles dias, mas proveitosos naquele isolamento. Quantas orações, quanta gratidão, quantos votos foram feitos diante de Deus. E ali estava um homem que agradava a Deus. Independentemente do isolamento, agrade a Deus. Ainda, independentemente do isolamento, ou seja, como estilo de vida, cuide da família. Pela fé, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Diz o texto, temeu a Deus e preparou a arca. Para a salvação da família, dependemos 100% de Deus. E, inexplicavelmente, dependemos 100% da construção da arca. Existem coisas que não poderemos fazer e dependeremos tão somente da graça, do poder, do agir de Deus. E tem outras coisas que dependem da nossa construção da arca. Noé ficou durante 100 anos de sua vida construindo a arca. Alguns poderiam dizer que Noé teria perdido tempo. Talvez Noé, durante os 100 anos, não tenha podido investir em aquisição de propriedade, em criação de gado. Talvez tenha ficado até mais pobre, enquanto os outros estavam construindo as suas riquezas. Mas foi um investimento para a salvação da sua família. Enquanto a arca, que não foi de água abaixo, mas não significava nenhum patrimônio depois do dilúvio, diz o texto que Noé tornou-se herdeiro da justiça de Deus. Enquanto o mundo foi condenado, Noé salvou a sua família e deixou uma herança à sua família salva. Para isso, Noé precisou ser avisado das coisas divinas e, pela fé, aceitou o desafio. Noé ouviu a Deus e repassou para toda a sua família. Eles empenharam a sua vida na construção daquilo que Deus havia determinado. Meus amados, estamos sendo desafiados a compartilhar com a família o legado de Deus, o aviso de Deus, a mensagem de Deus. E há muita gente procurando aquilo que, com as suas forças, ele pode construir e deixar como legado, como herança de si para os seus. Mas Deus está avisando ainda hoje, e a sua palavra está clara para todos nós. Deus quer que você e eu estejamos construindo algo que vá ficar como herança de justiça, de salvação. Que passemos, meus amados, como herança aquilo que pode salvar a nossa família, e não apenas aquilo que podemos construir com as nossas próprias mãos. Que este seja um legado de nossa vida, independente do isolamento. Eu quero concluir esta reflexão
baseada em Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7, sobre a vida de Noé. Todos nós estamos num mesmo barco, navegando neste mundo. Como tinham pessoas naquele barco, naquela arca, anônimas, que o mundo nunca saberá o nome, mas que foram pessoas especiais para Deus, que puderam contribuir com Noé para a preservação da história da humanidade. Assim mesmo, existem pessoas anônimas em todo o mundo, mas que Deus quer usar. E Ele nos chama, nos convida a todos para passarmos um tempo com Ele, construindo o projeto dEle para a nossa vida, o projeto que Ele nos apresenta. Se você não consegue ver bem como isso vai acabar, creia e dedique-se em temer a Deus, agradá-lo, e isso será uma bênção, uma salvação, uma herança para você e para aqueles que lhe cercam. Noé passou por isso, mas a sua vida era assim mesmo antes do isolamento, independentemente daquele confinamento na arca, independentemente do tempo que passaremos isolados. Copie esse modelo. Seja uma pessoa que tema a Deus, agradando-o em obediência à sua palavra, e seja um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Deus está mobilizando homens íntegros, pessoas que ouçam a sua palavra, para que transmitam à sua sociedade aquilo que é o projeto dele, aquilo que é o querer dele. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer lá na cruz do Calvário, buscar e salvar o que estava perdido. E a herança que nós precisamos é a vida eterna, que adquirimos pela fé, agradando a Deus, entregando a Ele a nossa vida, crendo na sua palavra, na sua proposta de salvação. Meus amados, todos nós estamos empenhados em ouvirmos o que Deus está falando e transmitirmos isso a outros, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de salvação, independente daquilo que esteja passando, independente do isolamento nesse tempo. Eu quero orar com você e por você, e pedindo que Deus nos ajude a entendermos o projeto dele, que em nós haja temor, que busquemos agradar a Deus ouvindo a sua voz, e que sejamos desta forma bênção para a nossa família, bênção para a nossa sociedade. Você pode orar ao Senhor? Ó Deus, Deus bendito, governo de toda a história, como nos dias de Noé, estamos mergulhados não apenas nas águas, mas estamos mergulhados na desobediência, no pecado, na forma de vida que desagrada ao Senhor. E eis que o Senhor levanta pessoas que sejam em nome do Senhor pregoeiros da mensagem, anunciadores da esperança. Obrigado a Deus porque o Senhor deixou para nós o exemplo de Noé, que temeu ao Senhor, que agradou ao Senhor e que foi instrumento para salvar a sua família e instrumento que estava disponível para toda a sociedade, pregando a esperança em Deus. Ó Deus bendito, ajuda-nos nesta ocasião a vivermos dessa mesma forma. Ajuda-nos a ouvirmos a sua palavra e buscarmos no Senhor a fé, a esperança que esse mundo tanto precisa. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, que sofreu a nossa dor e pagou pelo nosso pecado, e que oferece agora a toda a humanidade a oportunidade da salvação pela fé. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, porque todos os homens são convidados a experimentarem esta bênção vinda do Senhor, e nós agradecemos porque a Tua palavra é anunciada nesse tempo, convidando a todos os homens para viverem dessa forma. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Quero
desafiá-lo, ouvinte, a procurar na palavra de Deus orientações como essa que lemos e explicamos nesta ocasião. E se você desejar, entre em contato com alguma igreja. O contato da Segunda Igreja, através do WhatsApp, é 98163-3108. E você pode deixar o seu pedido de oração, pode deixar a sua dúvida sobre a Bíblia, e nós estaremos entrando em contato para crescermos juntos espiritualmente. Que Deus mesmo nos abençoe. Um grande abraço a todos, com a bênção do Senhor. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: